Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre os danos causados pelo furacão Milton, assim como uma temporada de furacões nos Estados Unidos. Para tanto, nós vamos até o Tennessee conversar com o jornalista Márcio Fernandes Huber, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer tê-lo aqui conosco no Tempo e Dinheiro, Márcio. Braga, um prazer conversar com você, meu amigo, mais uma vez, e com todos que nos acompanham nesse momento. Infelizmente, para falar não de notícias muito positivas, até porque há 2 semanas nós já vivemos, especialmente aqui no Tennessee, na Geórgia, que fica aqui ao meu lado, 15 minutos eu já chego na Geórgia, Carolinas do Norte e do Sul. Essa região foi bastante atingida pelo Helene há 2 semanas, mais do que na Flórida, inclusive, e agora há poucos dias essa notícia do furacão Milton, que já trouxe bastante prejuízos nas últimas horas, meu amigo. Bom, além dos prejuízos, danos materiais, mortes infelizmente registradas, né? Prejuízos aí inclusive com a reconstrução das áreas atingidas e os danos na agricultura do estado. Aliás, a Flórida é conhecida principalmente pela citricultura. Você já tem informações a respeito dos prejuízos nessa área, Márcio? Braga, tenho sim, apesar de preliminares, na verdade, né, porque ainda está sendo contabilizado não só os prejuízos na Flórida como um todo, que foi o local principal atingido pelo furacão Milton. Mais de 19 tornados vieram juntos com o tornado, que alcançou 200 quilômetros por hora, chegou 8 horas da noite aqui nos Estados Unidos, desta quarta-feira. Era esperado para meia-noite e 1 hora da manhã de quinta, chegou mais cedo, e acabou, na medida em que foi entrando, perdendo a sua força, porque o seu principal combustível, que é o calor do mar, foi se perdendo. Então ele chegou no meio da Flórida, vamos dizer assim, na região de Orlando, por exemplo, onde há muitos brasileiros, na categoria 2, 1, já com quilômetros aí na ordem de 70 milhas por hora aproximadamente. Mas os danos, e aí já estima-se inclusive um dano mais ou menos, Braga, só para você ter uma ideia, nesse momento na ordem de 50 bilhões, vai aumentar bastante esse número, de 50 bilhões de dólares. O Helene já trouxe um prejuízo de 80 bilhões de dólares, o Andrew 60 bilhões, e você vai lembrar do Katrina também, em 2005, um dos piores, se não o pior furacão dos Estados Unidos, muito concentrado numa região, obviamente, mas trouxe prejuízos da ordem de 200 bilhões de dólares. Mas, Braga, eu fui atrás da informação que você me pediu, e aí o furacão Milton causou, então, danos significativos no setor agrícola da Flórida, especialmente, né, nas plantações de cítricos. As principais regiões produtoras, elas foram, sim, severamente atingidas. Muitos produtores estão enfrentando grandes perdas devido aos ventos fortes que aconteceram, como acabei de citar, inundações que ainda continuam e devem perdurar pelos próximos dias. Isso ocorre num momento bastante, eu diria, delicado, né, pois os agricultores ainda estavam se recuperando das tempestades anteriores, como os furacões Helene e o próprio Idália também, que não faz muito tempo. E o impacto financeiro, Braga, no setor agrícola aqui dos Estados Unidos é esperado ser substancial, mas com estimativas preliminares de recuperação provavelmente chegando aí a dezenas ou centenas de milhões de dólares, dependendo, claro, do que? Da extensão dos danos. Essa avaliação, digamos assim, um pouco mais precisa, né, mais cirúrgica, ela vai surgir na medida que os produtores começarem agora a relatar as suas perdas por meio dos programas estaduais e também pelos programas federais de alívio, né, e de desastres, né, os subsídios que a gente conhece muito bem que existem aqui nos Estados Unidos. Essa produção de cítricos, que é uma indústria essencial, especialmente para o estado da Flórida, enfrentará uma redução significativa da colheita para a próxima temporada devido a esses efeitos desta tempestade e de, infelizmente, outras, Braga, que virão pela frente, porque os meteorologistas já falam que o tempo de espaçamento entre os furacões nos Estados Unidos tende a diminuir e tende a aumentar a velocidade também da formação deles, muito em função do aquecimento global. Bom, de alguma forma você também, em outro estado, no Tennessee, a região, o estado, foi atingido também pelo Helene, outro furacão, mas as proporções totalmente diferentes. É isso, Márcio? Exatamente. O Helene, na verdade, ele foi mudando de direção. Aliás, os furacões, por mais que eles são monitorados, né, a cada segundo aqui nos Estados Unidos, 24 horas por dia, com informações no rádio, na televisão, nos aplicativos, ou seja, insumo e informação não falta, e é por isso que o Milton até agora causou 10 mortes. Se você vê o tamanho desse furacão, que chega aí de 300 a 700 quilômetros de circunferência,
10 mortes, apesar de, lamentavelmente, é um número ainda baixíssimo, exatamente devido a essa informação em tempo real, Braga. E o Helene, como a gente estava comentando, ele acabou mudando um pouco de direção. Exatamente aqui onde eu estou, no Tennessee, foi a rota do Helene, porque ele saiu um pouco, né, da Central Florida e foi subindo um pouco mais no mapa. E aí atingiu, sim, essa região. Só que ele chegou aqui, na verdade, não com ventos muito fortes, mas com um volume de chuvas muito grande. E como essa região é conhecida pelas montanhas dos Apalaches, essas montanhas, né, que não estão acostumadas a receber um grande volume de água, acabaram essa água toda descendo dos morros e foram para os lagos, que existem muitos lagos e rios aqui nessa região, e esses lagos e rios transbordaram. Então, os condados, os municípios, as cidades em volta desses lagos e desses rios foram atingidos. E por isso que o número aqui de vítimas superou aí o número de vítimas da Flórida, chegando aproximadamente num número total a quase 300 mortes, Braga. 300 mortes aí na região. Agora, pelo que parece, o número de mortes até agora ainda está sendo apurado, está sendo feito um rescaldo todo, né, dessa situação lá na Flórida. Só não foi maior porque as autoridades foram duras, né, de chamar a atenção dos moradores, dizendo que aqueles que permanecessem na área estariam com um atestado de óbito nas mãos, por dizer assim, né? Exatamente, Braga. Bom, a gente conhece o ser humano, né? E aí a gente não faz distinção de país, obviamente. Apesar de na Flórida a gente saber que o número de brasileiros é o maior aqui nos Estados Unidos, né? Um dos maiores na concentração do nosso povo, nós também temos, né, a cultura americana. E muitos foram, aliás, todos, eu não diria todos, eu diria, foram avisados pelas autoridades para deixarem as suas casas, deixarem as suas residências, especialmente nos lugares onde os furacões são mais atingidos. Não foi diferente com Helene, não foi diferente com o furacão Milton. O detalhe é que existem pessoas que, às vezes, por uma questão de saúde, a gente pode lembrar que, às vezes, existem pessoas acamadas dentro de casa que não têm condições de sair, ou então financeira, não tem dinheiro suficiente para se deslocar, não tem parentes, às vezes, né, em outros estados, e acabam, ou às vezes, tendo um outro tipo de sentimento, né, pelo lugar onde moram, e apostam que nada vai acontecer naquele momento, o que a gente sabe que não é verdade, porque, por exemplo, no Milton, que foi feita toda essa parte de evacuação, e milhares de pessoas deixaram, né, especialmente a Central Florida, e foram para outros estados, para a Geórgia, vieram aqui para o Tennessee, foram para hotéis se abrigar, ou seja, a maior parte conseguiu efetivamente fugir do furacão. Quem ficou em casa e precisou de resgate naquele momento, Braga, obviamente que o serviço não chegou, porque as autoridades elas só saem para as ruas, né, corpo de bombeiros, toda a questão da segurança envolvida desses profissionais, eles têm um limite mínimo, e esse limite é da ordem de 30, 40 milhas por hora, né, na velocidade do vento. Estando abaixo disso, eles saem para o resgate. Estando acima disso, não há como, né, colocar outras vidas em risco em detrimento daquelas que não obedeceram uma ordem. Ou seja, há a possibilidade de brasileiros entre essas vítimas, porque a comunidade brasileira na Flórida, pelo que parece, mais de 300 mil pessoas, salvo engano, por esses números foram divulgados recentemente. Há notícias de algum brasileiro entre as vítimas fatais ou não? Não, desses 10, Braga, que até agora foram contabilizados, eu pelo menos não ouvi a informação da nacionalidade de nenhum deles. No Helene é a mesma coisa, a gente não tem informações, eu pelo menos não tenho essa informação de brasileiros que estejam entre as vítimas. Eu acredito até que nenhum seja de nacionalidade brasileira, apesar que a gente tem uma comunidade latina e uma comunidade de outras nacionalidades também, especialmente na Flórida. Quanto mais a gente for avançando no mapa, quanto mais a gente for subindo, aqui na região sudeste, por exemplo, nós vamos diminuindo bastante o número de imigrantes. E aí nós temos um outro detalhe que também, infelizmente, Braga, vem à tona, e que eu acho que precisamos tomar muito cuidado, porque no Brasil acontece muito isso, e aqui não é diferente, e estamos em ano eleitoral também aqui nos Estados Unidos, com relação a fake news. E às vezes fake news produzidas até mesmo por pessoas que não deveriam produzir essas fake news, né? Ou seja, é importante acompanhar a notícia em tempo real, mas de veículos que tenham credibilidade, de pessoas que tenham credibilidade, porque os interesses, eles estão por aí, e eles são plantados a todo momento, especialmente no mundo da internet, onde o caminho é um pouco mais livre. Você acha, pessoalmente, até mesmo que você trabalha na cobertura como jornalista aí nos Estados Unidos, para uma empresa norte-americana de comunicação, você acha que, eventualmente, esse episódio ou esses episódios trágicos que estão ocorrendo
climáticos possam ser usados na campanha da Câmara ou até mesmo Trump? Não só podem, como estão, na verdade, Braga, sendo usados. Há teorias da conspiração, inclusive aqui nos Estados Unidos, falando muito a respeito desse assunto, dizendo que determinadas partes do governo, não vou entrar no mérito de direita, de esquerda, republicanos ou democratas, mas conseguem desviar o curso do furacão, levando o curso do furacão para onde eles pretendem, exatamente para ou causar mortes, ou causar danos e prejuízos, e para imputar essas responsabilidades, seja para um lado, seja para o outro. Então, isso, na verdade, para a gente que é jornalista, né, sempre trabalhou com a notícia de forma séria, é impressionante ouvir esse tipo de coisa. Então, esse tipo de informação acontece, e acontece com alguma frequência, eu diria, infelizmente. Bom, agora, Márcio, o poder de recuperação, pelo menos, das atividades, da vida, entre aspas, normal, depois de episódios como esse, tem uma agilidade impressionante, né? Talvez não maior do que os próprios japoneses quando enfrentam situações assim também da natureza, né? Climáticos, até mesmo problemas geológicos, né? Tremores, enfim. A capacidade de recuperação aí dos americanos é muito grande. Você acha que em breve essas mesmas regiões vão estar com as cidades, né, os bairros reerguidos? Isso já está no radar também das informações? Como é que vocês estão acompanhando? Braga, é exatamente isso. Aqui nós estamos falando de um país capitalista, de um país com renda per capita alta, de um país rico, ou seja, e com possibilidades de recuperação bastante grandes, numa velocidade, eu diria, muito curta. Mesmo assim, existem, claro, lugares que demoram mais tempo para serem recuperados, e às vezes anos, mas as pessoas elas têm a possibilidade de uma recuperação bastante rápida. Primeiro porque elas recebem, quem é atingido uma onda severa climática dessa ordem, existem subsídios do governo que ajudam as famílias e as pessoas a se recuperarem. As casas aqui, as mais antigas, ela tem uma estrutura, eu diria, um pouco mais fraca e não aguentam muito, né, os ventos fortes desses furacões. Mas as residências novas já são construídas, né, apesar de uma estrutura física diferente do Brasil, que não é o concreto, né, o tijolo, mas elas já são construídas, na verdade, com uma estrutura que suporta, sim, ventos bastante fortes, exatamente para minimizar, inclusive, as perdas, não só humanas, mas também financeiras, né, e a própria recuperação logo depois ali na frente. Então, essa recuperação ela é rápida, aqui a construção é muito veloz, a cada 5, 6 meses é possível você, do zero, construir uma casa. Então, a reconstrução com o dinheiro, ou seja, com a ajuda governamental, e aí ela vem do Estado, vem do governo federal dos Estados Unidos, e ela chega em volumes bastante grandes, elas ajudam, obviamente, a que o povo americano, que o residente permanente possa, na verdade, ter aqui uma vida quase que é o normal, na verdade, em pouco tempo, né? Desde que não tenha perdido, obviamente, um ente querido, um parente, um amigo, porque isso não tem como recuperar. Márcio, para finalizar, eu sei que você tem compromissos por aí. Como é que está o transporte aéreo, rodoviário? Porque tem muita gente com os familiares, né? E preocupada exatamente nesse deslocamento. Virou caos logístico, por dizer assim. A recuperação desses problemas já está sendo tentada ou ainda os ventos batem fortes ainda na região. Como é que estão essas informações? Durante a madrugada, que o Milton, obviamente, foi um pouco mais intenso, final da noite, começo da madrugada, a Braga acabou, obviamente, trazendo aí uma paralisação total, né? Nas ruas você via, na verdade, somente equipes de reportagem e câmeras, né, espalhadas por toda a América, especialmente nos Estados Unidos, acompanhando, na verdade, essas informações. Como eu disse, nem o resgate estava na rua nesse momento, porque eles trabalham numa margem de segurança. Os aeroportos, né, os portos, o transporte rodoviário, há nesse momento, inclusive, um pedido por parte do presidente Joe Biden de que as pessoas permaneçam em casa, que elas fiquem aguardando, porque, como eu disse, muitas regiões ainda estão inundadas, muitos lugares ainda estão inacessíveis, muita coisa está sendo contabilizada, mortes e prejuízos, e se movimentar nesse momento não é
o ideal, até porque muitas vezes onde você acha que pode ser transitável, pode não ser. Então, o ideal nesse momento é acompanhar, né, o relato e o pedido das autoridades para que nada demais aconteça, especialmente com a perda de novas vidas nesse caso. Então, o detalhe maior nesse momento, Braga, é aguardar as próximas horas, os próximos dias, para que isso volte a se normalizar. Tanto os aeroportos que continuam fechados e que vão sofrer, né, tanto os voos internos quanto os voos internacionais, já sofreram, né, diversas alterações, muita gente que comprou passagem, ou que estava saindo, ou que estava chegando, enfim, tudo vai ser remanejado, isso demora um tempo para a recuperação. A gente já viu esse problema no Rio Grande do Sul, eu, aliás, né, que sou do Rio Grande do Sul, quando aconteceu isso no meu estado, eu saí daqui do Tennessee e fui até o Rio Grande do Sul acompanhar de perto o que estava acontecendo por lá, e graças a Deus, além de tudo, a gente conseguiu 40 toneladas de donativos aqui dos Estados Unidos para enviar para o Rio Grande do Sul, para colaborar, na verdade, também com o que aconteceu por lá. E a gente sabe que até hoje os reflexos, e por anos, estarão acontecendo. Aqui não é diferente, apesar da velocidade ser maior, né, da cultura dos tornados e dos furacões estar um pouco mais enraizada no povo americano, há uma cultura de prevenção, já sabendo o que cada um precisa fazer, quem não faz é porque não quer, é muito mais rápido essa recuperação. Mas mesmo assim, Braga, vai demorar ainda, eu diria, semanas, talvez meses. Bom, eu sei que durante todo esse período você fez transmissões, inclusive, para as rádios lá do Rio Grande do Sul, né? E lógico, participando conosco aqui no Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas, passando todas essas informações. A gente fica à disposição também. No primeiro momento que você tiver algo diferente, alguma informação que possa, como toda informação, sempre vai ser relevante, porque a gente vai colocar qualquer assunto no ar, pelo contrário, a gente vai buscar sempre as melhores informações. A gente está disponível aqui para falar sobre a citricultura, falar sobre a soja na tua região e falar exatamente sobre esses problemas climáticos aí, temporada de furacões, e esse que foi um dos maiores aí registrados nos Estados Unidos. Márcio, quer deixar algum recado para quem nos acompanha Brasil afora? Quero vou parafrasear, na verdade, o que você acabou de dizer, Braga. O melhor dos insumos é a informação. E a informação de credibilidade a gente encontra em jornalistas, né, que trabalham com essa premissa, e aí eu vou colocar o nome do Márcio Fernandes e do nosso Sérgio Braga nesse balaio, porque nós trabalhamos dessa forma, e do próprio Tempo e Dinheiro, que presta um serviço excepcional para a agricultura brasileira e para a agricultura internacional, porque a gente precisa ficar, né, de olho no que acontece dentro de casa, dentro da porteira, mas especialmente o que acontece fora da porteira. Então é importante, sim, para que a gente faça um bom uso, na verdade, dessas informações e saiba exatamente o que está fazendo. Braga, é sempre um prazer dividir a tela aqui contigo, porque eu admiro demais o seu trabalho, você é um jornalista extremamente competente, um dos melhores que eu conheço no Brasil. Grande abraço, Braga. Obrigado mais uma vez, Márcio. Essa equipe toda capitaneada aí pelo João Batista Olive, Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas, uma família toda ela ligada à comunicação, ao jornalismo. Um abraço a você e bom trabalho. Até a próxima. Obrigado, Braga. Até a próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu chamo a atenção para que vá, curta, comente, compartilhe, faça sua inscrição nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro e também faça parte do clube de assinantes do TID. Tá aí o João Batista Olive fazendo convite para que você possa avisar os amigos sobre o Tempo e Dinheiro. Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.